Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um fundo de logística bastante interessante, o BTLG11, que tem apresentado aí excelentes oportunidades de investimento, especialmente para o ano aí de 2024. Ele pode vir a se valorizar bastante, além de ser um excelente fundo imobiliário, batendo de frente ali com o XPLG11, o LVBI11 e até com o HGLG11. Então, atualmente ele é, pelo menos na minha visão, uma boa oportunidade de investimento. Então, vamos fazer aqui uma breve análise sobre esse fundo, considerar os seus indicadores. Depois vamos lá no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos relevantes. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, deixe seu comentário se você já investe no BTLG11 ou se pretende investir nesse próximo ano de 2024. O objetivo do fundo é falar sobre fundos imobiliários em Fiagros e te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Nunca eu vou recomendar investimentos. Essa é uma decisão somente sua. Porém, eu vou procurar aqui sempre lhe auxiliar e lhe ajudar a investir melhor o seu dinheiro em fundos imobiliários e Fiagros. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente está sendo negociada aqui a R$ 100,90. Podemos ver que nos últimos 12 meses o seu preço ele oscilou entre os 91, que foi a sua mínima, e os R$ 107,00, que foi a sua máxima. Seu dividend yield está de 8,90% e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 8,98 por cada cota. E nos últimos 12 meses ele também está se valorizando aqui um pouco mais de 6%. Se pegarmos aqui o seu histórico de cotação dos últimos 5 anos, podemos ver que na sua grande maioria do tempo, ele se manteve aqui acima dos R$ 108, entre os 108 e os R$ 120. Então ele tem aí muito espaço ainda para se valorizar, chegando nesses patamares aqui do ano de 2019 e 2020. Então, além dos dividendos que você ganha, ao receber mensalmente dele, você também pode ganhar aí com uma possível valorização. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso, seu preço justo, é os R$ 99,06. Como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 100,90. Então, seu preço sobre VP está de 1,02. Ele está com 2% de ágio, custando 2% mais caro. Porém, vale ressaltar que PE sobre VP sobre fundos imobiliários, especialmente tijolo, nunca são 100% confiáveis, já que se trata aí de imóveis físicos e que mensalmente ele tem aí oscilações com respeito ao valor do imóvel. Então nunca tem como você saber corretamente qual é o valor patrimonial de um fundo de um modo geral, especialmente fundos imobiliários de tijolo. Atualmente ele tem aqui um patrimônio de 2,8 bilhões de reais, conta com um pouco mais de 863 milhões em caixa, lembrando que faz pouco tempo que ele realizou uma emissão de cotas, por esse motivo que ele tem um caixa aqui tão elevado. Podemos ver também que ele tem um pouco mais de 254 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária de 7 milhões de reais. Então você não vai ter aí maiores dificuldades na hora de comprar ou vender cotas desse fundo. Seu último rendimento anunciado foi aqui correspondente ao mês de novembro. Ele ainda não anunciou correspondente ao mês de dezembro, porém tirando como referência o mês anterior, ele pagou aqui 76 centavos por cada cota, o que correspondeu naquela época a um rendimento de 0,76%. E se pegarmos aqui o seu histórico de distribuição de rendimentos desde o ano lá de 2016 para cá, podemos ver que ele vem crescendo, Se pegarmos aqui 2017, anualmente podemos ver a sua evolução. Então a expectativa que podemos ter é que no próximo ano de 2024 ele vai aí continuar com essa tendência em aumentar os seus rendimentos. E é pelo menos o que a gente espera, de fundos imobiliários de tijolo, que anualmente eles venham sim aumentando os seus rendimentos pagos aos seus cotistas. Vamos aqui agora, pessoal, analisar o seu último relatório gerencial, que é correspondente ao mês de outubro. Mês de novembro ainda não saiu. Então podemos ver que o objetivo do fundo é investir em imóveis do segmento de logística. Então ele compra galpões logísticos com o objetivo de alugar para alguns inquilinos, para outras empresas. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que sua gestão é feita pela BTG Pactual, gestora de recursos. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,90% ao ano. E ele não menciona aqui nada sobre taxa de performance, então provavelmente ele não realiza essa cobrança. Aqui também podemos ver que atualmente ele conta aqui com 22 imóveis, porém no momento ele não tem mais 22, mas sim 20 imóveis. Ele havia realizado uma venda de alguns imóveis que ele tinha e agora ele permaneceu apenas com 20 galpões logísticos.
Se pegarmos aqui os seus contratos, eles ainda têm uma média de duração de 5 anos, então podemos ver que são contratos aí com uma duração relevante. A sua vacância financeira atualmente é de 2%. Vacância financeira é a receita que o fundo ele está deixando de ganhar por aqueles imóveis que estão desocupados. E se pegarmos todos os seus imóveis, eles têm uma área total aqui de 666 mil metros quadrados. Aqui, pessoal, podemos ver quais são os indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Na sua grande maioria, em 86% dos seus contratos, é usado o índice IPCA e em 14% usado o índice IGPM. Com respeito ao setor de atuação dos seus inquilinos, podemos ver que na sua grande maioria são empresas aqui do setor logístico, com 34%. Existe também empresas de desenvolvimento com 17%. Essa outra aqui que eu não sei exatamente o que é. E empresas de e-commerce com 9%. Então ele é bem diversificado com respeito ao setor de atuação dos seus inquilinos. Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que 56% deles são contratos típicos. Contratos típicos é aqueles contratos com uma duração um pouco menor, então com menos tempo. Já 44% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. Mas como eu falei lá no início, se juntarmos todos os seus contratos, ainda tem uma duração média ali de 5 anos. Um pouquinho mais embaixo aqui temos algumas informações, por exemplo, o tipo de multa suponha que um dos inquilinos rescindiu o contrato de uma maneira antecipada. Então, na maioria dos seus contratos, eles têm aqui que pagar o saldo remanescente em 44% dos seus contratos. E aqui tem outros tipos de multas, né? Por exemplo, tem que pagar de 3 até 18 aluguéis. O outro aqui tem que pagar de 4 até 12 aluguéis. Então nunca o fundo ele vai ficar assim no prejuízo, por assim dizer. Mesmo que o inquilino ele saia de maneira antecipada do imóvel, ele sempre vai ter que pagar aqui uma multa bem considerável, o que é vantajoso para o fundo. Com respeito à sua ocupação, podemos ver que atualmente está aqui de 98%, correspondente aqui ao mês de outubro. Então, atualmente, ele só tem 2% de vacância, o que é relativamente muito pequeno, especialmente para um fundo que tem aí 20 imóveis, 20 galpões logísticos, então ele tem uma vacância muito boa. Um dos pontos mais interessantes desse fundo, que pelo menos na minha opinião faz dele um dos melhores fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística para se investir, é a localização dos seus imóveis. Vocês podem ver aqui que dos 20 imóveis que atualmente ele tem, 10 deles estão localizados a uma faixa de 30 até 60 quilômetros, da capital São Paulo, que é a principal cidade do nosso país. Então, quanto mais próximo aqui da capital e da região metropolitana de São Paulo, mais valorizados são os galpões logísticos. E é muito mais difícil ele ter, assim, vacância, porque a procura por esses imóveis são muito maiores. Então, galpões logísticos localizados próximo aí a São Paulo e a sua região metropolitana, os inquilinos estão dispostos a pagar um valor maior no aluguel, já que ele é mais concorrido, e como eu falei, dificilmente eles vão ficar desocupados. Por isso que a vacância atualmente do fundo é apenas de 2%, apesar de ter 20 imóveis. Então esse é um ponto muito positivo do BT LG11. Dificilmente ele vai passar aí com uma vacância superior a 5%. Vocês podem ver aqui, dos 10 que eu mencionei, aproximadamente 8 deles estão localizados aqui a 30 km de São Paulo e apenas outros 2 estão localizados um pouco mais distante, que é esse número 6 e esse número 2. E se vocês pegar aqui, esse número 2, que é o imóvel localizado lá na cidade de Jundiaí, é exatamente ele o único fundo que está com vacância, que tem atualmente uma vacância aqui de 12%. Então é o imóvel que está mais distante da capital São Paulo e é exatamente ele que está com a vacância. Isso mostra o quê? Que quando mais próximo da capital, mais valorizado vai ser e dificilmente ele vai ter uma vacância física. Mas aqui embaixo vocês podem ter algumas informações sobre cada um dos ativos que atualmente ele tem. Então ele vai falar aqui qual é o nome do imóvel, o tamanho dele, se tem vacância ou se não tem, e os tipos de contrato. E aqui vocês podem ver também a imagem de cada um dos seus imóveis. Na sua grande maioria são imóveis novos, né? Próximo aí a rodovias. Então isso faz com que os imóveis do fundo sejam realmente bem valorizados. Aqui por último vocês podem ver os imóveis que ele vendeu, um localizado lá no Rio de Janeiro, outro em Santa Luzia, em Minas, e outra localizada aqui em São Paulo. Porém, com o caixa que ele tem atualmente, que ele realizou uma subscrição de cotas, ele tem um caixa ali superior a 800 milhões de reais e ele vai fazer assim novas aquisições. Então, pessoal, esse é o fundo BT LG11, o fundo de logística do segmento de galpões logísticos. Como eu mencionei, tem apresentado assim uma excelente oportunidade de investimento.
é um grande fundo imobiliário que tem atualmente aí 20 imóveis e vai comprar mais imóveis nesse próximo ano de 2024. Tem uma vacância física muito pequena de apenas 2%, está sendo negociado num preço bastante interessante na faixa ali dos R$100, sendo que está com apenas aqui 2% de ágio. Então ainda está sendo negociado num preço muito bom. Além disso, ele pode se valorizar bastante, né? Já que se pegarmos o gráfico aqui, ele sempre se manteve ali aproximadamente entre os R$108 e os R$120. Então, além dos dividendos que você recebe, você também pode ganhar aí uma possível valorização. Não estou dizendo que vai se valorizar realmente, porém a probabilidade disso acontecer é muito maior. Além, como eu mencionei, tem um poder aqui muito bom de caixa, atualmente 863 milhões, para ele poder fazer aí aquisições de novos imóveis. Além disso, sua liquidez é muito boa, né? Superior a 7 milhões de reais. Então deixa aí na sua opinião se você acha esse fundo realmente interessante e se você acha ele uma boa oportunidade de investimento. Deixa aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.